divulgado nas redes sociais mostra o momento do resgate do bebê. Respira, neném, respira. Respira, neném, respira. Respira, neném. A criança estava desacordada e fraca. O sargento da PM, Antônio Carlos Aníbal, em uma atitude heróica, conseguiu fazer com que o bebê recuperasse a consciência. Um choro emocionante. Respira, neném, isso. Respira. Vamos, Kel, vamos. Seu Mário estava ao lado do PM, tentando de alguma forma ajudar o policial. Segundo o pedreiro, o bebê estava muito ferido, com machucados espalhados pelo corpo e ainda com um cordão umbilical. O corpinho dele estava bastante machucado, bastante debilitado, ele já estava sem cor, então está muito fraquinho o bebê. Foi por Deus mesmo que ele conseguiu. Tinha bastante feridinha nas nádegas dele, o olhinho já estava com, a gente não sabe se são umas formiguinhas, umas larvinhas, debaixo dos pescocinhos, bastante picado de inseto. A criança foi transferida com urgência para a UTI neonatal no Hospital Alzira Velano, em Alfenas, onde se encontra internada. De acordo com moradores do bairro Santa Terezinha, o menino teria ficado um dia inteiro no terreno baldio. Este é o terreno baldio onde a criança foi abandonada. As pessoas que passavam por esta calçada nem imaginavam que a poucos metros havia um bebê recém-nascido que lutava pela vida. Segundo os moradores, aqui nessa região é comum que cachorros e gatos deem cria no meio do mato. Então eles pensavam que aqui havia filhotinhos de cães ou de gatos mesmo. Só que duas mulheres, quando vieram tratar desses bichos, descobriram que no matagal existia um bebê. Então eu vi um pezinho, que eu abaixei, só que eu não vi os gatinhos, que eu achei que era gatinho, tá cheio de gatinho ali, e eu tenho medo de gato. Aí eu falei, vou abaixar a mão um pouquinho. Na hora que eu abaixei mais um pouquinho, eu vi só um pezinho. Aí o desespero é maior, né? Porque... Desesperada e surpresa com o que poderia estar no meio do mato, Francisca então chamou Leonor, vizinha da dona de casa, que criou coragem e viu o bebê no terreno. Foi um momento de muita emoção. Era um bebê, a Francisca viu primeiro, aí depois eu falei, é um bebê, agora tem que chamar mesmo a polícia. A primeira coisa que ele fez foi a massagem. Ele falou, vou fazer, fez a massagenzinha nele e falava assim, neném, respira. Aí ele falava com o bebê e o bebê respondia com o bracinho, sabe? É coisa assim que a gente na hora viu. E eu mesmo falei assim, Deus, ele está vivo ainda, porque ele tomou toda a chuva que deu aqui em Paraguaçu. Os moradores, eles acreditam que o bebê tenha sido abandonado na parte da tarde de quarta-feira e que de noite deu uma tempestade com uma chuva muito forte. Então essa criança, ela ficou a madrugada toda debaixo de chuva e também no meio do mato, no meio de insetos, sendo picado a todo momento. As pessoas, lógico, estão todas indignadas aqui no bairro, em Paraguaçu. E outra coisa, algumas mulheres conversaram com a gente e disseram que ouviram os choros desse bebezinho recém-nascido. Mas eles achavam que esse bebê, ele estava na casa de um vizinho e não no meio do matagal. Umas 4 e pouco da tarde, essa criança chorou, era ela. Era ela porque eu vi na janela e eu achei que era uma casa que tem nos fundos aqui. Eu mesma, pela minha inocência, falava assim, mas essa mãe não olha esse bebê porque era um choro desesperador. E era ele. Com a criança salva, a polícia começou o rastreamento pela mãe. Após denúncias anônimas, os militares chegaram até uma possível suspeita. Uma adolescente de 15 anos que, segundo a PM, teria assumido a autoria do crime. Então, ela estava meio confusa, né? Diante daquela situação toda, né? Por ser menor também. E a gente achou por bem conduzir ela para melhor esclarecimento junto ao delegado de polícia.
De acordo com a PM, a adolescente parecia arrependida e teria dito aos militares que não imaginava que estava grávida. Foi só na noite do parto que sentiu dores na barriga e que imaginou que seriam cólicas menstruais. Segundo ela, ela teve o bebê no banheiro da residência, né? E logo após, por temer a reação dos pais, eu creio, ela levou essa criança para o lote vago, ali nas proximidades do local, e abandonou essa criança e logo após foi para a escola. E teve uma vida normal, atividades na escola, como se nada tivesse acontecido. Sim. Em 26 anos na Polícia Militar, o sargento Aníbal nunca havia passado por uma situação desta antes. O militar conta que este caso ficará marcado na história dele. A situação marcante, né? Situação marcante, a situação que a gente tem que saber lidar, né? Porque nós estamos expostos a qualquer tipo de situação na profissão, mas foi uma situação difícil de lidar naquele momento, porque envolvia uma vida, uma pequena vida ali que queria, lutou para viver, e a gente, através de Deus, deu uma forcinha ali para esse menino lutar e sair vencedor nessa história. Esperança que ele continue vivo. Com certeza ele vai viver. Os moradores são unânimes ao dizer que não há como julgar a atitude da adolescente, já que foi um caso em que uma criança abandonou outra criança. Eu não julgo ninguém, é Deus que sabe, né, da vida de cada um. Eu só senti demais por ver, né, bebê assim, aí começou a chorar, a gente... Mas Deus sabe o que faz, a gente não sabe, né, porque a gente sabe que a vida de adolescente é difícil. A única coisa que a gente pede é que os pais fiquem mais próximos dos seus filhos, os filhos confiam mais nos pais, que ali se tiver um diálogo entre pai e filho, a gente acredita que esse tipo de coisa não vai acontecer. Respira, nenê. Respira, respira. Respira, nenê. Respira, nenê. Respira, respira, nenê. Isso. Respira. Respira, respira. Vamos.